Salve, salve galera, vamos para a parte 2 do vídeo que é a introdução ao anarquismo. Você deve estar se perguntando assim, caralho, o guri não falou nada sobre anarquismo e tal ainda. Mas você precisa se situar primeiro no contexto mundial, entender, quebrar um pouco essa cronologia básica do ensino fundamental, ensino médio, que foca muito nessa questão do socialismo como liberdade, né? Aquele ciclo retilíneo, né? O socialismo como sendo um fluxo natural de desenvolvimento da sociedade. Esqueça isso está errado, você aprendeu errado, tá? Mas voltando, no primeiro vídeo a gente falou as origens, né, do termo esquerda-direita, de onde que isso veio, porque que hoje a gente consegue, né, hoje tem essa briga, esse embate aí entre direitistas e esquerdistas, né, essa palhaçada que virou, parece que briga de torcida, né, partido de esquerda, partido de direita, parece por torcida de futebol. Ah, não tem que de esquerda não, porque defenda, né, você é fascista, você... Nada disso funciona, nada disso classifica, nada disso consegue dar conta da realidade. A gente viu a origem desses termos, a gente viu também como que no início, né, era delineado, como é que era possível delinear esquerdistas e direitistas. A gente viu também que no século XIX surgiram os socialistas que vieram com um discurso totalmente contraditório, queriam liberdade com o Estado, uma coisa absurda. Isso aqui não é Telecurso 2000 não, que a gente faz revisão, não, mas só para te situar, né, porque talvez você não tenha visto o primeiro vídeo, ou então tu não te lembras muito bem o que eu falei. Então vamos continuar desse ponto de partida, né? A gente tem no século XIX o crescimento do discurso dos socialistas, que é um discurso voltado para a classe trabalhadora, que é uma classe menos instruída. Quero deixar claro aqui, é óbvio que a classe trabalhadora nesta época, no início do século XIX, e também durante todo o século XVIII, vivia sob condições de trabalho extremamente absurdas, extremamente exploratórias, extremamente abusivas, né? Mas nós temos que entender que o processo industrial, o processo de construção da força de trabalho, do mercado de trabalho, ele sofreu alterações. É natural que num estágio rudimentar ele tenha certos tipos de exigências e de formas de trabalho, de cobrança que sejam desumanas de acordo com o que nós conhecemos hoje. Mas tudo é um processo evolutivo, tudo melhora. Obviamente a luta trabalhista, os sindicatos, o anarcossindicalismo, que nós vamos falar muito daqui para frente, quero que você se atente muito ao anarcossindicalismo, mas basicamente eu quero que você entenda que é óbvio que existiam condições de trabalho péssimas na Revolução antes da segunda Revolução Industrial. Vou falar sobre isso agora, até porque tu pode pesquisar aí, tu tem que pesquisar, tu não tem que ficar dependendo do que eu falo não, tu tem que ir lá e ver e botar teu comentário aí e criticar o que eu tô falando, entendeu? Mas basicamente agora eu vou falar sobre o contraponto, né, dessa aí. Enquanto tu tinhas aí crescendo aí o movimento de esquerda, né, os socialistas, os liberais, pô, vai começar essa porra desse barulho, dessas notificações, tinha que ter desligado a porra da internet. Mas tudo bem. Os socialistas, eles começam a vir com esse discurso de Estado vai libertar todo mundo, né? E tomam o lugar dos liberais, que eram os primeiros que faziam contraponto aos direitistas, aqueles pró-monarca, né? Pró-centralização do Estado. E os socialistas começam a vir nesse momento, começam a preocupar, né, alguns países. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Prússia, que hoje, né, você conhece como Alemanha, né, era conhecida como Prússia no século XIX, no início do século XIX, ela era um conjunto de principados, como chamava Garibaldi, né, que também foi um dos grandes responsáveis pela unificação da Alemanha, no caso, também no século XIX. A Alemanha e a Itália têm essas particularidades, elas entraram depois na guerra imperialista, mas tem processos um pouco semelhantes, né, de centralização, aí, de formação do Estado Nacional. E a Alemanha era um conjunto de principados e
e reinados ali que disputavam, e não tinha aquela espécie de centralização estatal que é característica da dominação do Estado, né? Todos pagam impostos, todos os municípios, vamos dizer assim, todos os principados pagam impostos para aquele ser, para aquela instituição. Isso não existia, isso vai existir com um cara chamado Otto von Bismarck. Você já deve ter ouvido falar nele, se não, tu és muito burro, tu tem que ler um pouco mais. E entenda essa minha crítica como uma coisa construtiva, porque Otto von Bismarck é um cara muito importante, tá? Os liberais, eles começaram a entender que eles iriam perder essa guerra, porque o discurso dos socialistas em cima dos trabalhadores estava muito forte, entendeu? Eles diziam que os trabalhadores eram explorados, eles diziam que os trabalhadores estavam sob condições sobre-humanas, eles diziam que eles iriam oferecer um Estado que iria libertar todos, que iria dar condições igualitárias para todos. Os socialistas vieram com esse discurso e conquistaram a classe trabalhadora, que também tinha um pouco de acesso às leituras do tal de Karl Marx, que começa a surgir no século XIX. Esse vídeo não tem esse intuito de falar sobre Karl Marx, marxismo. Mas vamos lá. A aristocracia na época da Prússia, na época da Prússia, que era a Alemanha, né, começou a ficar preocupada com isso. E o Bismarck, ele era um cara muito inteligente, né? Ele começou a perceber que esse discurso da nova esquerda e dos socialistas estava pegando entre os trabalhadores. O que ele fez? Ele falou assim: bom, os trabalhadores, se eu der qualquer merda para eles, está valendo. Se eu der um ticket de alimentação lá, um vale coxinha, vale cachaça, eles vão, né? Mas não adianta, porque os caras que estão liderando lá continuam pregando o discurso socialista. E se eu, por um acaso, conquistasse os líderes dele, ao invés de conquistar toda a classe trabalhadora, eu conquistasse os líderes deles, que são aqueles caras que são mais abastados, né? São aqueles caras ricos. A gente pode fazer analogia hoje, né, com os líderes sindicais de CGT, UGT, CUT, esta galera aí, líder do MST, que é rico, esquerda caviar, né, que chama. Eu não sou fã de Rodrigo Constantino, mas ele tem um termo muito interessante, esquerda caviar, que mostra Zé Pequeno tá enchendo o saco aqui, fazendo barulho e tal, quebrando aqui a porra da caixa aqui. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Então ele tem um termo muito interessante, que é esquerda caviar, e ele começou a perceber, o Bismarck começou a perceber, se eu comprar os líderes desses sindicalistas aí, que se dizem socialistas, der só para eles, né, der benefício para esses líderes trabalhistas, poderiam enriquecer esses pseudo-socialistas, né? E conseguiria quebrar esse movimento, se eu conseguisse dar para eles benesses, né? Mas no caso era só para quem trabalhasse, né? Eu vou dar benesses para os líderes trabalhistas, os líderes que estão fazendo o discurso pró-socialismo. Vou dar benesses para esses caras para trazer eles para mim. É mais ou menos o que o governo faz hoje, fazendo uma analogia, o que o PT faz com os sindicatos. Ele traz a pelegada toda, dá benefício, sustenta esses caras, e os caras fazem o que eles mandam, viu? Eles não atendem às demandas da classe trabalhadora em si, eles atendem às demandas do PT. É uma espécie de, né, centralização, emparelhamento, né, vamos dizer assim, dos sindicatos, que o PT conseguiu, entre outros benefícios. Então, aí você começa a ter a base do estatismo. Isso é o estatismo, isso é a base do bem-estar social. Tu vais dar benefícios para os líderes trabalhistas, que vão repassar para os trabalhadores, e surge aí o bem-estar, o estado de bem-estar social. No finalzinho do século XIX, na Alemanha, você tem o estado de bem-estar social. Foi o que Otto Bismarck encontrou, a solução que ele encontrou para dominar e interromper o avanço do socialismo, que prega a ditadura do proletariado, como tu deve saber, que é uma ruptura radical com a estrutura vigente. Embora eles também queiram o Estado e mantenham a estrutura e benefícios para certo grupo social, eles querem romper quem está no poder. Eles querem destruir quem está no poder para criar uma outra estrutura corrupta. O socialismo é isso. Bom, aí o Estado vai começar a dar saúde só para quem trabalha, né, para os trabalhadores, é o grande foco. E esse excesso de estatismo são as raízes do fascismo e do nazismo.
chegamos ao ponto onde nós queríamos, né? Otto von Bismarck foi um dos responsáveis, foi aquele cara que está ali ligado diretamente à origem do fascismo e do nazismo. No Brasil, por exemplo, não existe partido de direita, vamos dizer assim, né? Propriamente dito, partidos liberais, não existem, né? Mas você vai começar a ver um monte de convergência entre os grupos e vira uma salada, vira uma zona. É aí que a gente chega no ponto que a gente quer chegar no início do vídeo, do termo esquerda e direita. Hoje você não tem como definir porque é uma zona, porque os partidos que se dizem de direita, né, eles utilizam o discurso da esquerda porque é bonitinho, o marxismo cultural, gramsciano. Se tu não sabes quem é Gramsci, por favor, faça uma pesquisa na web, Antônio Gramsci, marxismo cultural. É bonito usar o marxismo cultural porque tu levas toda aquela juventude, tu leva todo aquele pessoal que está na universidade fazendo história, geografia, sociologia, tu levas esse pessoal a acreditar que realmente é possível, né, uma sociedade igual, que é possível o Estado libertar todos através do marxismo cultural. O próprio Gramsci, eu não vou falar sobre Gramsci aqui, mas só para te dar um exemplo, o próprio Gramsci era elitista, ele falava que existia um grupo de intelectuais orgânicos que comandariam a revolução, ou seja, estes intelectuais orgânicos, eles comandariam tudo, seriam os ricos, estariam aqui em cima, no topo da pirâmide, e o socialismo é isso. Estaria aqui no topo da pirâmide, de abaixo todo mundo no nível da pobreza, no nível de miserabilidade absurda. Este é o socialismo que Gramsci propunha, e chamava aqueles que apoiavam o regime de idiotas úteis. Isso aqui não sou eu que estou inventando. Tu pode procurar aí na internet, qualquer livro do Gramsci, os livros básicos de conceito do Gramsci. Eu não vou te mostrar livros aqui, eu tenho até livros aqui, vou começar a mostrar a bibliografia daqui a pouco. Mas nem preciso chegar nesse nível. Então, a gente começa a perceber que nazismo e fascismo tem muito a ver com a esquerda socialista. A diferença realmente está na propriedade privada, que é o que diferenciava o fascismo, né, dos regimes socialistas. Basicamente é só isso, porque os dois são estatais, os dois querem controle total sobre a economia, os dois querem... os dois aplicam censura, os dois aplicam controles sociais, os dois te dizem o que tu tens que fazer, o que tu tens que produzir, como que tu deve se comportar, um controle absurdo do corpo. O PT, por exemplo, hoje, eu não digo que ele é socialista, óbvio que não, ele usa o discurso socialista para enganar as pessoas. Mas ele, por exemplo, ele destrói as instituições clássicas, como o STF, enfim, para exercer o seu domínio, mas ele usa quando é conveniente. Por exemplo, democracia, o PT usa muito esse termo para falar sobre democracia quando é conveniente, mas, por exemplo, durante a Copa ele mandou prender professor, mandou dar porrada em aluno e professor. Então a democracia vai pra cá do caralho. Ela só é usada quando é conveniente, entendeu? Então a gente começa a ter uma salada. Por que o termo esquerda-direita não pode ser usado? A gente começa a ter uma salada, porque o PSDB, por exemplo, que dizem que é direita, extrema-direita, direita, caralho, o PSDB é direita. No entanto, foi no final do governo do PSDB que a Ruth Cardoso, junto com o Fernando Henrique Cardoso, começaram a criar o sistema de benefícios sociais, o sistema de garantias sociais que gerou o Bolsa Família, por exemplo. Tu não tinhas o cadastro único, mas tu tinha o sistema de garantias sociais que começou a se criar no governo Fernando Henrique. Então tu tens aí a vertente da esquerda no partido que se diz de direita. E aí você vai ter um discurso político de uma esquerda e direita que é usado para manipular, e na verdade você não tem. Você vai ter partido de esquerda que defende o totalitarismo, que defende a intervenção total, que defendem censura, como é o caso da Venezuela. E tu vai ter partido de direita que defendem coisas mais libertárias, que defendem, por exemplo, a liberdade do indivíduo de expressão, a liberdade de imprensa, etc. e tal. Então, acaba com essa palhaçada, essa briga de torcida de esquerda e direita. A nossa definição para esta primeira aula finalizar entre esquerda e direita é muito melhor tu definir de esquerda como controle estatal contra liberdades individuais. Controle estatal é o que? Seria a direita. Liberdades individuais seria a esquerda. Usa este termo. Se tu preferires, podes usar também conservadores
progressistas, mas eu ainda prefiro usar controle estatal contra liberdades individuais, ok? Se tu quiseres saber se tu és um liberal, se tu és um conservador, tu pode entrar na web, digita lá diagrama de Nolan. Estou acabando essa aula porque ela é muito grande. Diagrama de Nolan, tu vais ver lá que tu podes concatenar todas essas informações e no final tu vai ter uma pontuação onde tu vai saber se tu é liberal, se tu é anarquista, se tu é conservador, se tu é fascista, enfim. Tu vai saber no final se tu és um libertário, que é aqui a grande questão. Nós vamos entrar, a partir da aula 2 já vamos começar a falar sobre o anarquismo propriamente dito, e onde que ele entra aí nessa salada toda que eu falei aqui. No diagrama de Nolan tu vai saber se tu és ou não um conservador, ou se tu és um libertário. Entre lá e faça a pesquisa, vale muito a pena. Galera, finalmente acabou esta aula. Falei esta bosta sobre Bismarck, sobre a Alemanha, tem muita coisa para falar, tal, então eu não quero me prolongar muito porque tem muita coisa. Então, graças a Deus terminamos. Olha que contradição, o anarquista falando graças a Deus. Mas terminamos a introdução para começar a falar propriamente do anarquismo, que é o meu grande foco, que é o que eu acredito e vou acreditar até a morte na anarquia. Até lá, galera.